Portugal já deu cartas na Europa, com os seus maiores clubes a escrever páginas gloriosas na história do futebol do continente. Entre troféus levantados e jogos emocionantes, houve vários momentos que encheram de orgulho os corações dos adeptos. Mas como nem tudo é glória, por cada noite de festa houve também vários jogos para esquecer. Derrotas pesadas, eliminações humilhantes e jogos em que a superioridade do adversário foi tão gritante que só restava baixar a cabeça. Neste vídeo vamos recordar uma série de resultados que chocaram adeptos, mancharam a reputação internacional de clubes e deixaram fortes marcas de desilusão na nossa memória. Sem mais demoras, seguem-se Top 10 piores derrotas de equipas portuguesas nas competições europeias. Número 10, Arsenal 5, Futebol Clube do Porto 0, temporada 2009-2010. Contra as expectativas, o Futebol Clube do Porto tinha partido para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal com uma ligeira vantagem 2-1 trazida do Dragão. Porém, em Londres foi completamente esmagado por um Arsenal demolidor. O resultado final foi 5-0 para os ingleses, com direito à hat-trick de Bentner para esfregar sal na ferida. A equipa de Jesualdo de Ferreira nunca conseguiu entrar no jogo, o meio-campo foi engolido e a defesa colapsou, enquanto Elton foi deixado à mercê de uma avalanche ofensiva. O Arsenal jogava com liberdade total e cada ataque parecia prometer um golo. Apesar do clube azul e branco não ter o melhor histórico contra os grandes ingleses, esta derrota pesou ainda mais porque o Porto tinha mostrado argumentos no primeiro jogo e parecia até ter capacidade para discutir a eliminatória, mas ao invés disso foi atropelado de forma humilhante. Uma lição dura numa das noites europeias mais desastrosas para os Dragões. Número 9, Başakşehir 4, Sporting 1, temporada 2019-2020. O Sporting tinha chegado à Turquia para a segunda mão desta eliminatória da Liga Europa com uma vantagem de 3-1 e apesar de uma época atribulada parecia encaminhado para os oitavos de final. Foi então que em Istambul o derradeiro pesadelo aconteceu. O Başakşehir venceu por 4-1 num jogo de emoções intensas, virando a eliminatória de forma dramática. Os Leões vacilaram em todos os momentos decisivos. Sofreram um golo no minuto 91 que levou o jogo para prolongamento, onde colapsaram física e emocionalmente. A equipa orientada por Jorge Silas perdeu completamente o controlo do jogo, permitindo ainda a machadada final aos turcos com um golo de Edik Visca aos 121 minutos. A forma tortuosa como a eliminatória foi perdida acaba por ser a parte mais humilhante. O Sporting tinha a vantagem, tinha a superioridade e deixou escapar tudo entre os dedos numa verdadeira noite de horrores para os Leões. Número 8, PAOK 2, Benfica 1, temporada 2020-2021. O Benfica caiu com um estrondo na pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2020-2021 frente ao PAOK de Salónica. A derrota por 2-1 no agregado da eliminatória impediu os encarnados de sequer chegarem à competição das competições. Um verdadeiro escândalo para um clube que havia gasto 100 milhões nesse mercado de transferências para fazer face às suas ambições europeias. O jogo ficou marcado por uma exibição dos encarnados desinspirada e sem intensidade. O Benfica, treinado por Jorge Jesus no início da sua segunda passagem, não conseguiu impor o seu jogo e acabou por ser castigado por um PAOK que foi mais eficaz e mais aguerrido. Foi uma eliminação precoce, humilhante e cara a nível desportivo e financeiro. Para muitos adeptos foi o início de uma temporada e de uma passagem de JJ que nunca chegou verdadeiramente a arrancar. Número 7, Sporting 0, Gençler Birliği 3, temporada 2003-2004. No papel parecia acessível. O Sporting, treinado por Fernando Santos, enfrentava para a Taça UEFA aquele que seria o 10º classificado da Liga Turca nesse ano. No entanto, o que seguiu foi um colapso total. Em pleno Alvalade, os Leões foram cilindrados por 3-0 e eliminados com um estrondo logo na segunda ronda da competição. A diferença de atitude entre as duas equipas foi gritante. O Sporting entrou displicente, sem intensidade e foi castigado por um adversário que, embora modesto, se apresentou com vontade e organização, castigando uma sucessão de erros defensivos dos Leões que acabaram por custar caro. Esta derrota foi ainda mais marcante pelo desconhecimento geral do adversário. Poucos sabiam quem era o Gençler Birliği antes deste jogo. Depois dele, tornou-se um nome proibido em Alvalade. Um episódio embaraçoso para a história europeia dos verde e brancos. Número 6, Viking FK 3, Sporting 0, temporada de 1999-2000. Em 1999, o Sporting de Materazzi viajou até à Noruega para defrontar o Viking K na primeira eliminatória da Taça UEFA. O imprevisível resultado contra a equipa nórdica foi um descalabro total. Apesar de más condições do relevado e do ambiente hostil, nada justificava a passividade do Sporting neste jogo. A equipa foi lenta, previsível e sem qualquer chama competitiva. O Viking, por outro lado, foi eficaz e aproveitou todos os erros leoninos, incluindo um penalti cómico em que Marcos caiu sobre a bola propositadamente, agarrando-a dentro da área. Esta derrota é lembrada como uma das mais vergonhosas na era moderna do clube. Um choque de realidade para quem pensava que bastava o nome para ganhar jogos na Europa e o começo do fim de Giuseppe Materazzi. Número 5, Olympiacos 5, Benfica 1, na temporada 2008-2009. Esta foi a noite em que os gregos marcaram 5 e deram um verdadeiro baile aos encarnados, num dos jogos mais tristes para os adeptos benfiquistas que na altura viviam
viviam uma era de infelicidade quase permanente na luz. Com um meio-campo composto por Hassan Yebda e Gilles Binia, a equipa do Benfica parecia perdida, sem rumo, e os erros defensivos acumularam-se numa primeira parte desastrosa, com 4 golos para o Olympiacos, que foi clínico na finalização. Este resultado mostrou um Benfica sem identidade e sem alma, treinado por Quique Flores, que acabaria por ficar em último num grupo da Taça UEFA encabeçado pelo Metalist. Com esta derrota, o ambiente ficou pesado e as críticas começaram a chover. Foi mais do que um jogo perdido, foi uma demonstração clara de inferioridade frente a um adversário teoricamente ao mesmo nível. Número 4, Sporting 1, Las Clins 4, temporada 2020-2021. Em mais uma fase de grupos da Liga Europa aterrorizante para uma equipa portuguesa, o Sporting tinha tudo para se impor frente ao Las Clins, que era o então quarto classificado da Liga Austríaca. Mas o que se viu tanto em casa como fora foi uma equipa do Las Clins muito mais bem preparada, mais rápida e mais organizada. Entre os dois resultados, o mais humilhante foi o confronto em Alvalade, que acabou 1-4 para a equipa visitante. O Sporting de Rubén Amorim, que ainda tinha pouco tempo de trabalho, entrou logo mal com um gol do Lask aos 14 minutos. Apesar de conseguir a igualdade ainda antes do intervalo, na segunda parte os erros defensivos e a ausência total de ideias em qualquer parte do campo deixou o Lask jogar e marcar 3 golos com total liberdade. Foi uma das noites europeias mais duras da era moderna do Sporting. A diferença de intensidade e de futebol deixou patente que naquela altura os Leões não estavam de maneira alguma preparados para competir internacionalmente. Número 3, Basileia 5, Benfica 0, temporada 2017-2018. Em 2017 o Benfica enfrentava um Basileia numa fase de grupos para a Liga dos Campeões desastrosa, que viu os encarnados terminarem último com 0 pontos e quase quebrar o recorde da pior prestação de uma equipa na competição. Em teoria era o embate mais acessível do grupo, mas o que se seguiu foi uma catástrofe, com os suíços a vencerem por 5-0 e dominarem completamente os encarnados. O Benfica não foi capaz de ter qualquer reação, foi ultrapassado em todos os setores do campo com uma defesa apática que se viu atropelada pelo ex-Sporting Ricky van Wolfswinkel. A noite em Basileia anunciou o começo do fim para a era Rui Vitória no Benfica, que ainda iria durar mais um tortuoso ano e meio a fechar o ciclo num declínio sofrível. Número 2, Bayern 12, Sporting 1 no agregado, temporada 2008-2009. Em 2009, o Sporting de Paulo Bento enfrentou o Bayern Munique nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O que seguiu foi uma das maiores humilhações da história da prova, um total de 12-1 no agregado, incluindo um 7-1 em Munique e um 5-0 em Alvalade, ficando para a história como a pior eliminatória portuguesa na história da competição. No papel, o 11 do Sporting contava com jogadores competentes como Moutinho, Miguel Veloso ou Derlei, mas um Bayern recheado de estrelas foi totalmente impiedoso, com um jovem Rui Patrício que teve um batismo de fogo contra os alemães. O Sporting não teve qualquer resposta, não teve estrutura e foi completamente dizimado nos 2 jogos. Esta eliminatória teve consequências profundas na imagem europeia do clube e até mesmo para o país. Ficou marcada como o ponto mais baixo da história leonina na Europa, um trauma de 2 noites que ainda hoje assombra qualquer adepto verde e branco. Menções honrosas. Apesar de não entrarem no top 10, estas derrotas também marcam pela negativa a história europeia do futebol português. O Futebol Clube do Porto tem várias goleadas sofridas nos últimos anos. Só neste século foi goleado por 5-0, 4-1 e 1-5 com o Liverpool. Perdeu por 6-1 com o Bayern após uma vitória improvável em casa. Perdeu 4-0 em casa com o Clube Bruges e foi também surpreendido por equipas como o Apoel, Artemídia Bratislava e Krasnodar. E se formos ainda mais atrás, temos um doloroso 6-1 com o AEK nos anos 70. O Benfica também não escapa com certeza, com jogos para esquecer com o Metalist em 2011, com o Almstad e as suas próprias humilhações contra o carrasco Bayern de Munique. Até mesmo o Braga, com uma história europeia limitada, também tem capítulos complicados. Perdeu 6-0 com o Arsenal, por 9-0 num agregado com o Tottenham nos anos 80, por 4-1 com o Elfsborg e até tem derrotas contra potências romenas como o Panduri e o CFR Cluj. Para além dos já mencionados, a lista é ainda mais longa do que vale a pena recordar. Temos Celtic 5, Sporting 0, Vitória de Setúbal 0, Roma 7, Barreirense 1, Dinamo de Zagreb 6, Gil Vicente 1, AZ Alkmaar 6 e etc. Se por um lado mostra que Portugal está sempre presente nas competições europeias, por outro, lembra-nos também que há noites que é mesmo melhor ficarem nos livros de história. Número 1, Celta de Vigo 7, Benfica 0, temporada de 1999-2000. Se há um jogo que representa o chamado Vietnã benfiquista, é a derrota em Vigo. Em 1999, o Benfica viajou até à Galiza para enfrentar o Celta e voltou de lá com 7 golos na bagagem na pior noite europeia do clube, um resultado histórico por todos os piores motivos. O Benfica foi dominado de uma forma tão
tão humilhante que o capitão João Pinto se viu obrigado a vir pedir desculpa aos adeptos encarnados, que ficaram com nomes como Mostovoi, Makelele e Turdó gravados na cabeça. Esta noite negra ficou eternizada como um dos momentos mais vergonhosos da história do futebol português, uma mancha no currículo europeu do Benfica e um lembrete cruel do descalabro que pode acontecer quando uma equipa portuguesa vai totalmente impreparada para uma noite europeia. Escrevam nos comentários se concordam com a lista e não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.